Tudo bem, meus queridos juniores? Muita saudade de vocês. Semana passada estivemos aí, então deu para matar um pouquinho de saudade de alguns de vocês. Foi muito gostoso. Foi uma programação fantástica. Pena que nós não podemos nos encontrar na escola dominical, mas espero que, se Deus permitir, logo, logo possamos estar juntos. O nosso assunto hoje, nós estamos na viagem do apóstolo Paulo para Roma. Mas é interessante nós recordarmos um pouquinho da lição passada e mais algumas coisas interessantes no meio do caminho. Na lição passada nós encontramos Paulo chegando lá em Jerusalém. Ele tinha viajado já na sua terceira viagem missionária, ele viajou muitas vezes. E na sua terceira viagem missionária, quando ele retorna, ele já sabia que tinha muitos problemas e cadeias o esperavam, tanto é que ele despede dos presbíteros de Éfeso, e ele então fala assim que estava indo exatamente para isso, e muitos queriam persuadi-lo a não ir, mas ele foi, e quando ele chega, então ele é acusado de estar blasfemando e estar impuro dentro do templo. E levaram ele, assim, queriam matá-lo, até que o comandante chega e vê Paulo ali, naquele tumulto, ele tira Paulo dali, e ele manda prender Paulo, e quando tem alguma questão, Paulo fala assim, ó, é lícito fazer isso com o cidadão romano? E descobre então, o comandante descobre que Paulo era cidadão romano, e ele usa essa questão de ser um cidadão romano. O cidadão romano tinha um privilégio muito grande, ele não podia ser julgado por qualquer outra nação ali perto, os judeus, não, ele tinha que ser julgado por Roma, pelo comandante, ou por reis, ou ir para Roma, né, para ser julgado lá. Mas ele então só diz isso, eu sou um cidadão romano. O comandante fica até impressionado porque ele fala assim, olha, eu adquiri esse poder, esse privilégio de ser um cidadão romano porque eu comprei, custa muito caro. Como é que você conseguiu isso? Paulo então diz, eu sou por nascimento, eu nasci cidadão romano. Com isso, então, veio a questão da lição passada, que nós vemos que o sobrinho de Paulo escuta os judeus tramando contra o apóstolo Paulo, e o comandante, já sabendo que ele era um cidadão romano, ele faz então uma carta e manda soldados também levar o apóstolo Paulo lá para Roma. Não, desculpa, para Roma não, para Cesareia. Manda Cesareia, que era na beira do mar e longe de Jerusalém. E muitos soldados, uns 470 soldados caminhando e acompanhando o apóstolo Paulo até Cesareia para levar o apóstolo Paulo até Festo, que era exatamente o responsável por aquela região. E Festo chegando, Festo recebe, e com aquela carta, não é? Com a carta que o apóstolo Paulo, desculpa, na realidade a carta foi endereçada inicialmente, desculpa, é porque depois Festo fica no lugar de Félix, endereçada inicialmente a Félix, e depois então está isso lá no capítulo 23, versículo 26, e depois então Festo fica no lugar de Félix, e assim então o apóstolo Paulo vai ter a oportunidade de falar do amor de Deus para muitos líderes judeus e também, principalmente, romanos, que estavam ali comandando aquela região toda da Judéia. E Paulo, então, tem a oportunidade de falar para Félix, para a esposa de Félix. Paulo tem a oportunidade depois para falar para Festo, que fica no lugar de Félix. E assim, então, quando Félix, ou Festo, assume, ele vai querer fazer alguma coisa assim, política até, uma politicagem, né? Ele vai falar assim, eu vou agradar aos judeus. E queria fazer o seguinte, chama Paulo e fala assim, olha, eu vou te apresentar e vou te levar para Jerusalém, e ali em Jerusalém eu vou te julgar. Paulo, então, fala até contra isso, fala assim, olha, você está querendo agradar eles, mas você não vai agradar. Não é esse o objetivo, o assunto é mais sério. É tão sério que, olha, eu peço a você que veja no capítulo 25, olha o que diz lá, quer ver? O apóstolo Paulo defendendo-se, profere essas palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César.
Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Aí Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem o sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum crime ou ao digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras essas coisas que me acusam, ninguém para lhe ser agradável. Olha o que Paulo está falando. Você não pode ser agradável aos judeus. Ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Você não pode fazer isso, você não tem direito. E aí então Paulo fala e usa o seu poder de romano. Eu apelo para César. E quando ele fala isso, Festo não tem outra palavra a não dizer o seguinte: você apelou para César você vai. E assim pronto, encerra o assunto, ele vai para César. Não subiria mais Jerusalém, ele não seria julgado ali, ele iria para Roma. Você apelou para César, César era o imperador romano. Você vai lá para Roma ser julgado por César. Então, a partir daí vem então algumas questões interessantes, depois começa a viagem. Mas a outra parte vai ser quando o rei Agripa vai ali visitar Festo. E quando ele vai visitar Festo, o Festo fala sobre Paulo. E Agripa fala assim: Eu quero ouvir esse homem. E Paulo então tem a oportunidade de falar do amor de Deus agora para o rei Agripa. E quando ele está falando, ele tem a oportunidade de dar todo o seu testemunho de quando lá em Damasco ele ouviu, indo para Damasco, ouviu o Evangelho. Paulo fala que antes era um perseguidor da igreja, dos cristãos. Está no capítulo 26 de Atos, você pode ler ali, você vai ver esse testemunho falando de Jesus, do amor de Jesus, como Jesus Cristo o transforma e o muda completamente. E ele fala então sobre a ressurreição dos mortos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, sobre a vida, o próprio Festo fica impressionado e Festo fala o seguinte: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você tá louco? Falando dessa forma, e Paulo fala assim, não olha muito para Festo, fala assim, não, rei Agripa, o rei Agripa sabe, porque essas coisas que aconteceram sobre Jesus foi aí na vista de todo mundo, o rei Agripa sabe dessas verdades. Olha o que ele diz aqui, olha o versículo, capítulo 26, versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo então fala assim, bem sei que você acredita. E aí então o rei Agripa dirige a Paulo e fala assim: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Paulo então diz o seguinte: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto a prisão, as algemas. Paulo não perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus. Ele pregou o evangelho para todos ali, em Jerusalém ainda, na Judéia ainda, lá em Cesareia. E agora então ele é enviado para Roma para ser exatamente julgado por César. E nessa viagem ele vai protegido, tem o comandante ali que sempre está junto com ele, permite ele visitar alguns irmãos, porque ele passa em algumas comunidades que ele conhecia, que os cristãos já conheciam a vida do apóstolo Paulo. E Paulo continua, até que chega um momento que Paulo fala o seguinte: olha, não convém que a gente continue, porque tinha uma tempestade muito grande. Paulo fala assim: nós vamos todos morrer e vai ter problema, vai perder vidas, vai perder tudo. Mas eles não ouvem o apóstolo Paulo. Eles ouvem o comandante do navio e continuam a viagem. Só que quando estavam viajando, então começam a ter problemas sérios. Vem um tufão muito forte. O navio estava indo de um lado para o outro e aí eles começam a correr de um lado para o outro, tentando se salvar. Mas foi um momento difícil ali, foram momentos difíceis.
tão difíceis os momentos que alguns queriam fugir, mas Paulo falou assim: vamos ficar todos aqui. Até que chega um momento que eles estão extasiados, parados, sentados, sem ânimo nenhum, sem nenhum ânimo. E o apóstolo Paulo então toma a palavra e o apóstolo Paulo começa então a dizer para eles: eu tenho uma palavra para vocês. A palavra do apóstolo Paulo foi a seguinte: vocês vão fazer o seguinte, eu tinha falado para vocês não entrarem no navio, continuarem, era para a gente ter ficado antes, mas agora Deus mandou um anjo para falar comigo. E o anjo disse o seguinte, que nenhum vai morrer, nenhum. Todos estão protegidos. Nós vamos perder todas as coisas, mas nenhum de vocês será morto. Nós não vamos perder nenhum cabelo da cabeça. O anjo me garantiu. Mas nós temos que ficar todos juntos. Mas nós não podemos desanimar. O apóstolo Paulo, todo mundo parado, quieto, triste, sem comer, fracos. O apóstolo Paulo então levanta e começa a dar ânimo para eles. E mostra que Deus está com eles. É claro que o apóstolo Paulo também deve ter sentido seus problemas. Nós somos seres humanos, todos nós somos seres humanos, sujeitos aos nossos problemas, temos nossos temores. Mas Paulo tinha Deus do seu lado. E Deus nos dá força, coragem. E Deus sempre fala: não temas, não te espantes, não fique com receio. E o apóstolo Paulo, sem receio nenhum, começou a dizer: Deus está conosco e nos protegerá. Vamos comer todo mundo, vamos alimentar, vamos estar preparados, porque amanhã cedo nós seremos salvos. E aí então todo mundo revigorou as forças, Paulo orou com eles, todos revigoraram, comeram, depois começaram a jogar as coisas fora. E o navio, então, eles, quando chegaram de manhã, eles viram que a praia estava perto, ancoraram, ficou preso na praia, perto da praia. Foi estraçalhando todo o navio, mas alguns entraram nos barcos, outros então saíram nadando, e todos foram salvos, como Deus havia dito para Paulo. Todos. E quando eles chegaram na praia, todo mundo falou assim: puxa vida, Deus nos protegeu. Só que na praia, na ilha de Malta, depois eles descobriram que estava ali, eles estavam com frio e tudo, começaram a pegar lenhas para poder fazer um fogo e tudo, né? E quando Paulo pegou a lenha, veio na mão do Paulo, preso na mão do Paulo, uma cobra, uma serpente, uma víbora. E quando as pessoas ali da ilha olharam aquilo, falaram o seguinte: olha, esse homem deve ser um assassino. Olha, ele foi liberto lá do navio, salvou de uma tempestade dessa. Quando chega aqui, pá, acontece isso, a serpente vem e pica ele e mata. Isso aí é um assassino, isso aí é o pior dos homens possíveis, né? E eles ficaram lá, vai ser agora, ele vai cair, ele vai cair. Ficaram esperando. A Bíblia Sagrada fala assim, que eles ficaram esperando e nada aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus o livrou de tudo. Ao invés de chamar Paulo de assassino, agora começaram a chamar ele de Deus. Mas Paulo não importou com aquilo. Paulo começou a pregar, fazer curas, e muitos se converteram na ilha de Malta. Depois, então, ele consegue ir embora. 3 dias depois, eles foram para a casa de uma pessoa, de um comandante ali da ilha, e depois eles pegam outro navio. 270 pessoas foram salvas naquela embarcação. 270. Deus protegeu todos por causa do apóstolo Paulo e da sua comitiva. É maravilhoso como Deus faz as coisas. E Deus fala para reis e fala para bárbaros, para pessoas simples lá da ilha de Malta. Para todos, indistintamente. Deus usa o servo dele. E agora Paulo está caminhando para Roma. Indo para Roma para poder exatamente ser julgado por César. Bem, terminamos a nossa escola dominical de hoje. Eu
desejo que você pegue a sua Bíblia. É o que nós falamos, nós temos a nossa Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática. E se nós queremos entender a palavra, temos que ler. Vocês me ouviram? Agora pegue a sua Bíblia e leia do capítulo, eu sugiro que leia do capítulo 23 em diante, porque aí você vai pegar toda essa viagem do apóstolo Paulo, como que foi, até ele chegar em Roma e ser, então, ali depois julgado. Depois nós vamos continuar os nossos estudos. Que Deus abençoe vocês, uma alegria muito grande poder falar com cada um de vocês. Um grande abraço do pastor que ama muito vocês, tá bom? Até lá.